Essa é uma mensagem solene. Eu tenho que dizer, eu tenho lido, estudado, e aqueles de vocês que fazem parte da programação da 3ABN, eu não chamo de programação, eu chamo de furacão da 3ABN. Não é mesmo, Ian e Angela? Greg e Jill, não sei como eles sobreviveram a semana. Quando nós recebemos a programação no domingo e olhamos o que está programado para a semana, alguns dos funcionários, eu lembro que eu estava falando com a Jane, agora ela está na câmara, mas eu perguntei, o que você faz quando você chega em casa? Ela disse, eu só espatifo. 15 horas de trabalho por dia. Ela e o esposo Brandon fazem isso todos os dias. Eles estão aqui desde cedo e voltam depois do almoço, ajustam as câmeras, montam os cenários. E eles sempre aqui, como na quinta noite ao vivo. Eles não podem esperar. Quando o relógio marca a hora, eles fogem da 3ABN como se tivesse uma fome. Cada um corre para uma direção. Muito obrigado pelos esforços de cada um de vocês. Mas a mensagem de hoje, eu disse isso tudo somente para dizer o seguinte, mesmo com toda essa agenda pesada, eu consigo encontrar um tempo, mesmo nessa agenda tão apertada, para pausar e estudar esta mensagem crucial. Esta mensagem é de natureza tão crucial que o destino de cada ser humano depende do selo de Deus ou da marca da besta. Não vai haver uma terceira categoria, não tem sala de espera quando esse tempo chegar. Não vai ter isso de, deixa eu decidir de que lado eu quero estar. Todo mundo que estiver vivo nesta época vai receber ou o selo de Deus ou a marca da besta. Então hoje eu gostaria que todos estivéssemos numa atitude de oração, porque não é que eu esteja recém-aprendendo, mas eu sei que isso é muito maior do que o movimento religioso de qualquer um. Isso é muito maior do que a Igreja Adventista, é muito maior do que o impacto que Roma teve durante a história, é muito maior do que qualquer poder político. É gigante. Na verdade, isso é o ponto culminante da batalha de milhares de anos entre Cristo e Satanás. Satanás está para desenrolar um arsenal que ele tem trabalhado com ele especificamente para gerar intolerância, raiva e hostilidade para com a verdade de Deus, a qual nós nunca vimos e nem veremos. Então é importante entender não somente o aspecto intelectual dessa mensagem, mas entender por que é tão importante que você tome a decisão de onde permanecer quando esse tempo chegar. E este é o preâmbulo, e eu vou orar e depois começaremos o sermão. Amado Pai, gracioso Deus, o revelador da verdade, o único que é capaz de enviar o Espírito Santo para que nos ensine. Eu sou apenas carne e osso. Eu sou apenas um ser humano. Senhor, eu oro para Ti hoje de manhã para que Tu estendas o auxílio que eu preciso e para que Tu trabalhes nos corações e mentes de todos que estão nos ouvindo. Senhor, por favor, nos guie nessa jornada crucial, nesses movimentos finais. Eu oro para que Tu encontres um solo fértil e para que Tu despertes nos corações daqueles que ouvirão esta mensagem uma determinação de estar pronto. E é assim que eu oro e que toda a glória seja somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 10. E eu lerei este trecho na versão King James e depois eu vou explicar o porquê. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode me acompanhar, e se não estiver, vocês podem acompanhar a tela, os que estão em casa. Na verdade, esta é a última das 3 mensagens angélicas. E eu estou descobrindo que a gravidade e o poder dessas 3 mensagens é algo que nós somente entenderemos quando toda a batalha terminar. Estes 3 anjos são contraponto àqueles 3 espíritos imundos. Para cada coisa que Deus estabeleceu
nesta batalha final escatológica entre a verdade e o erro, a luz e a escuridão, Deus passou por este arquivo inteiro, descobrindo, ok, se Deus tem isso, eu vou inventar aquilo. Se Deus for fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, antes que eu entre na mensagem mais profundamente, eu quero dizer, quando eu observo os paralelos em Apocalipse e os paralelos na Bíblia, Jesus é o leão da tribo de Judá. E Satanás é um leão bramando à procura de quem possa tragar. Satanás é a estrela da manhã, Lúcifer. E Jesus é a brilhante estrela da manhã. É possível encontrar muitos paralelos. Mesmo nos rituais do dia da expiação, cada ano haviam 2 bodes. Um deles representando Jesus e o outro representando Satanás, aquele que era banido para o deserto. Muitos paralelos. Existe o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. E Satanás se manifesta como uma besta em formato de cordeiro para disfarçar a sua identidade e realizar com a humanidade algo de uma magnitude que esse mundo ainda nunca viu. Você acha que tsunamis e pandemias e guerras destruíram o planeta? Eu quero dizer a vocês que imaginem que Satanás seja o motorista ou o piloto do avião. E você entra e ele tranca a porta e diz a você, esse será o seu último voo. Irmãos, o diabo tenciona que essa batalha seja o último voo da história humana. E o objetivo dele é que você entre a bordo para que ele possa se tornar o kamikaze do seu destino e pousar a sua vida nas profundezas do inferno com um sorriso no rosto. Então eu não quero ficar pisando em ovos hoje à noite, mas eu também quero ter sensibilidade. Eu não estou pregando especificamente sobre nenhuma igreja. Eu não falarei nada contra nenhum líder específico. Eu só transmitirei o que a palavra de Deus diz. Então ponham suas botas, vistam os seus calçados. Nós marcharemos em direção à palavra de Deus, a água da vida, um caminho que te causará ser humilde, se você apreciar a magnitude e profundidade dela. E Apocalipse 14, verso 9, o terceiro anjo, a última das 3 mensagens. E seguiu-os o terceiro anjo, ou seja, a primeira e a segunda proclamação, dizendo com que tipo de voz? Com grande voz, com urgência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado. E essa é uma analogia poderosa, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Tente colocar isso num filme na sua cabeça. Os santos anjos e o Cordeiro lá assistindo você ser atormentado com fogo e enxofre. Eu tenho que ser claro aqui. Deus nunca planejou que o inferno fosse para pessoas. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus não é um tipo de pessoa que mal pode esperar para destruir pessoas no inferno. Ele deixa a escolha conosco. E se nós decidimos tomar o lado dos adversários de Deus, então nós estaremos no lado que se opõe a Deus. E deixa eu deixar muito claro aqui, Deus não planeja perder a batalha final. E se você acha que o arsenal de Satanás é mau, no bom sentido, espere até Deus mostrar o arsenal dele. Você acha que Satanás tem muita gente do lado dele? Ele só tem 1/3. Deus tem os outros 2/3.
E Deus tem algo mais à vantagem dele. Ele pode envolver esse planeta inteiro em glória e destruir todo mundo que se posicionar contra ele com o esplendor da sua vinda. O diabo tem que trabalhar com o equipamento de segunda categoria, porque Deus não dará nada a ele que sobreponha o arsenal do Deus Todo-Poderoso. Mas o sábado passado eu comecei o sermão com uma questão. Seria possível que a marca da besta e o selo de Deus na fronte sejam literais? Eu vou repetir. Seria possível que a marca de Deus na testa e o selo de Deus na testa sejam literais? E até ao fim desse sermão eu vou responder essa pergunta. Mas permita-me que eu estabeleça algumas advertências muito importantes. É importante ter advertências. Sabe, se você for em alguma atração, eles dizem, coloque o seu cinto. Se for uma montanha-russa, eles checam para ver se a barra travou. Se você estiver no avião, sempre tem alguma advertência, coloquem as suas bandejas na posição vertical e travem. Eu sei quase de cor isso que os pilotos e os atendentes de voo sempre dizem. Sempre tem uma advertência. E existe uma advertência no que toca a enfrentar o fim. E é uma advertência gigante. E Mateus 24 compartilha essa advertência conosco. Jesus, nas suas palavras aos discípulos, indicou o objetivo máximo de Satanás. Ele disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E eles farão, todos juntos, tão grandes sinais e prodígios. Com que propósito? Se possível fora. Notem essas duas palavras. Se possível, enganariam até os escolhidos. Agora, o motivo pelo qual eu tenho que enfatizar o se possível é porque que às vezes me dá um negócio ruim de ouvir um pastor dizer que os eleitos seriam enganados. Eles não serão enganados. E é por isso que a Bíblia diz, se possível fora. Mas o que isso significa? Os eleitos não serão enganados, mas eles serão desafiados o máximo possível. É por isso que Pedro disse, e, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? E é por isso que Jesus disse, mas aquele que perseverar até ao quê? Ao fim, esse será salvo. E é por isso que é dito em Daniel, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Nós estamos posicionados numa plataforma da revelação, da exibição panorâmica do ódio de Satanás e o amor divino, como vocês nunca viram antes. Então, se você não estiver bem agarrado na verdade, você não estará entre os eleitos. Outra palavra para eleito é remanescente. E eu quero espremer essa laranja devagarzinho. A mensagem do remanescente irá produzir os eleitos. E por que eu digo isso? Porque, de alguma maneira, nós, adventistas do sétimo dia, que temos 28 doutrinas fundamentais baseadas na Bíblia, e louvado seja Deus por isso, às vezes nós pegamos a segurança e a eficácia e a precisão escriturística da nossa mensagem e nós usamos isso para dizer que nós estamos seguros. Não, nossa mensagem está segura. Esta é uma mensagem de remanescente. Mas eu estou ciente de que a Bíblia diz que existem, assim como o Senhor descreveu a imagem da igreja, ele disse que haviam 5 que eram sábias e 5 que eram tolas. E ele disse, quando a hora da crise chegar, somente aqueles que estiverem cobertos pelo poder do Espírito Santo, que têm suficiente óleo nas suas lâmpadas, somente estas pessoas vão conseguir passar por essa hora de crise. E Ellen White se refere a isso como o vislumbre da calamidade
que nos deixa face a face com a morte, para ver se tem qualquer tipo de fé real nas promessas de Deus. E ela diz, e quando esse tempo chegar, a porta da graça terá fechado. Haverão 5 sábios e 5 tolas. Então eu quero deixar muito claro que porque você ser um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um cristão adventista do Sétimo Dia, não se acomode na sua poltrona com reclinação, achando que seu assento está garantido. Você tem que ter um preenchimento diário do Espírito de Deus. Você tem que confiar em Deus da mesma maneira que você confia na sua visão. Toda vez que você olha para qualquer direção, você tem que confiar em Deus mais do que na sua visão. Porque o apóstolo Paulo afirmou algo sobre o Israel dos dias antigos que também é válido para nós. Ele disse em Romanos 9, verso 6. Ele adereça aqui o assunto de como um povo pode ser tão cheio com a verdade através dos séculos, por mais de 1000, quase 2000, como pode as pessoas terem tanta verdade e mesmo assim, na hora de crise, virarem as costas? Paulo descreve por que isso acontece. Em Romanos 9, verso 6, ele diz, não que a palavra de Deus haja faltado. Em outras palavras, o problema não é a palavra de Deus. Aqui o que ele disse. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aqui ele está dizendo que havia uma condição entre os judeus. Eles eram nascidos hebreus, judeus, filhos de Israel. E se você seguir o curso da história humana, você verá que durante a escravidão eles eram chamados de hebreus e ao sair do Egito eles foram chamados de israelitas. Mas se você quiser um termo que engloba todos eles, então é a nação judaica. E eles estavam tão seguros em suas crenças que rejeitaram o Messias. Então Paulo disse, porque eles dizem que são de Israel, eles na verdade não são Israel. Porque Paulo continua e diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, o Israel, que é representado em Apocalipse capítulo 7, não são literalmente as 12 tribos, e sim a identidade espiritual do remanescente que é selado no tempo do fim. E todas as tribos que são mencionadas identificam uma fraqueza específica, que aquela tribo ou aquela pessoa venceu para se qualificar no sangue do Cordeiro a ser identificado como Israel espiritual. Em outras palavras, todo mundo, cada um de nós, tem que vencer algo pelo sangue do Cordeiro. Digam amém. Ao que vencer, 7 vezes, você pode ver nas mensagens das 7 igrejas, ao que vencer, ao que vencer. E depois você vê de novo mais para frente em Apocalipse, os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então não é por estar na... Você pode ter nascido numa família adventista do sétimo dia. Você será apenas um adventista do sétimo dia por identidade, mas não por relacionamento. Mas à medida que nos aproximamos do fim, Satanás, sabendo que aquilo que aconteceu a Israel foi eficiente, ele procura fazer isso de novo. E haverá algo que virá sobre nós chamado de sacudidura. Como se chamará? Sacudidura. Então, ao nos aproximarmos da volta de Jesus, Satanás trabalha para enganar. Mas como ele não pode enganar os eleitos, ele está trabalhando com uma intensidade infernal para abalar a sua fé. E não só isso. Isso é incrível. Não só está ele trabalhando para sacudir a sua fé, mas assim também como Deus teve que sacudir Israel. E o que você vai ver constantemente nas Escrituras é que de cada área da vida, Deus teve que chacoalhar as maçãs para separá-las das laranjas. Sabe, eles tinham uma identidade geral, eu sou uma fruta. Mas Deus disse, eu não quero uma laranja, eu quero uma maçã. Então, nem todo mundo que nasceu na nação hebraica
Nem todo mundo que andou como um Galileu era uma pessoa que era dedicada a Cristo. Então você nota que Deus teve que sair dos filhos de Israel e escolher 12 discípulos, homens de origem humildes. Alguns bem treinados, alguns que foram bem educados, mas ele escolheu aqueles que achavam segurança em confiar e adorá-lo, ao invés de confiar apenas em suas identidades. Então, ao nos aproximarmos do fim, o Senhor chacoalhará a sua igreja. Ele vai ver quem quer realmente fazer parte dos eleitos e quem está apenas confortável de ser um membro. Veja Hebreus capítulo 12, verso 27. A Bíblia fala disso. Isso precede essa passagem ao falar da sacudidura. Mas agora, o escritor de Hebreus começa com essas duas palavras. Em Hebreus 12, verso 27, ele diz: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Olha só. Para que as coisas que não são abaladas, quais que são as últimas duas palavras, possam permanecer. Se você não crê que nós estamos vivendo no tempo da sacudidura, então não sei pelo que você está esperando. O peneiramento e a sacudidura, sabe? Quando eu era pequena, a minha tarefa era, quando minha mãe fazia bolos, quando ela me dava farinha, as mulheres que já têm uma certa idade e que fazem bolos, vocês sabem o que é um crivo, um separador de 3 estágios? O primeiro é largo, o segundo é mais estreito e o terceiro é muito fino. E a minha mãe costumava dizer: agora, você peneira a farinha. E eu, mas para que peneirar? A farinha já está peneirada no pacote. E eu me surpreendia quando eu tinha que colocar a farinha naquele crivo e fazer tch, 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 tch. E aquelas redes, aqueles peneiradores se movendo em diferentes direções. E as pedras mais grandes ficavam em cima. E as menores conseguem passar até o segundo nível. E somente aquelas bem finas conseguem passar naquela peneira bem fina. E daí ela dizia: repete. E eu... até que a farinha se parecesse como um pó. Moças, vocês sabem do que eu estou falando? A farinha parece um talco de bebê. E daí ela dizia: agora sim, eu vou usar isso para o bolo. E daí eu dizia: mas por quê? E ela dizia: porque eu não quero que ninguém que coma meu bolo encontre uma pedra nele. Então Deus diz: eu não quero que a minha igreja seja vista de modo que as pessoas achem manchas e rugas nela, ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou sacudi-la, para me certificar de que elas não têm nenhuma mácula ou mancha, para que não haja nenhuma ruga e que não haja nada nela. Eu quero ter uma noiva pura. Eu tenho que sacudi-la. Então, se você está passando por provações na vida, então as enfrente, porque Deus está vendo. E se você puder aguentar provações agora, que estão te preparando para as provações mais difíceis que virão, não de pessoas que somente não gostam de você, mas que te odeiam. O diabo não tem uma atitude tipo: eu não gosto de você. Ele te odeia, ele te abomina com um ódio violento, que nós nunca vimos antes. Quando a sacudidura terminar, a frase mais uma vez significa que a sacudidura será tão forte que somente aqueles que não puderem ser sacudidos permanecerão. E é por isso que profecias que foram estabelecidas na Bíblia estão sendo ignoradas pela noção que muitos cristãos desses últimos dias, eles dizem: a marca da besta tem que ser uma outra coisa. Ela não pode somente significar aquilo que significava nos dias de João, ou que significava nos tempos de Daniel. Tem que significar alguma outra coisa. O diabo atualmente tem pessoas que estão ignorando profecias que, com muita oração e meticulosamente sendo guiadas pelo Espírito Santo, foram estabelecidas e identificadas. Eles estão procurando por outra coisa do que aquilo que a palavra de Deus já verificou, com a ideia e a noção de que tem que haver alguma outra maneira de interpretação. E eu posso te falar quantas pessoas estão sucumbindo a essas ideias, e não somente membros, mas pastores também. Pessoas que são cheias de conversas astutas, que às vezes têm seus próprios ministérios independentes, e o problema não é ter ministério independente, mas algumas pessoas agarram o rabo de um tigre e montam nele através do deserto inteiro, achando que ele é um cavalo. Até que ele para, se vira e arranca fora a cabeça da pessoa.
E eu poderia aqui mencionar pastores que nos deixaram porque eles estavam procurando por uma nova interpretação. E eles acabam tendo uma seita em algum lugar. Eu já tive que impedir alguns dos membros da nossa igreja de seguir essas pessoas que falam astutamente, que massageiam as mentes deles e dizem, vamos lá comigo para algum lugar na América do Sul. Ou vocês sabiam que tiveram adventistas que perderam a vida naquela seita que bebeu veneno? Porque eles não permaneceram de pé nas profecias estabelecidas da palavra de Deus. E eles acabaram indo para um lugar que Deus nunca planejou que eles fossem. O David Koresh era um bom jovem adventista do sétimo dia. Ele dava estudos bíblicos à tarde numa igreja não longe da minha, numa das nossas igrejas que eu conheço muito bem. E ele tinha um grande intelecto, mas o coração dele se deturpou em algum ponto e o diabo usou ele. E vocês conhecem o resto da história de Walker. Infelizmente, ele começou a aplicar aquelas profecias a si mesmo, chegando ao ponto de até mesmo se identificar como sendo o Messias. Como é que isso pôde acontecer? Foi porque aquelas pessoas foram sacudidas. Elas não estavam firmemente agarradas. Elas não confiaram no que a palavra de Deus dizia. E nunca se esqueça, Jesus não precisou vir até 2021 para identificar o que aconteceria em 2021. Ele disse, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Princípio do quê? E desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Não é de louvar a Deus que nós servimos a Jesus, que diz, olha, e é isso que vai acontecer. E eu vou revelar a João, e Pedro, e Paulo, Silas, e se precisar, eu vou revelar a você. É por isso que ele disse aos discípulos, ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. E é por isso que Paulo disse, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e que agora foi manifesto. E por que é que Jesus fez isso? Porque ele não quer conceder ao inimigo informações privilegiadas sobre a igreja. Mas algumas pessoas, com essa sede de conectar todas as peças, eles encontram uma pessoa com a orelha coçando na própria denominação. E isso acontece também entre nós. Que eles descobriram, assim dizem eles. E eles não dão espaço algum para o Espírito Santo poder dizer, não é bem assim. E eu digo a vocês, antes do tempo chegar, ou na hora de seu cumprimento. E é por isso que Deus disse a Daniel, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. É por isso que Abacuque disse, espere, porque certamente virá, não tardará. Algumas pessoas querem tanto encaixar as peças, que eles acabam especulando. E o que acontece quando essas especulações não se cumprem? A sua fé é abalada. E você diz, eu não quero mais ser um adventista do sétimo dia, porque eles erraram. Não, nós não erramos. As coisas estabelecidas sempre estarão estabelecidas, amém? Não vá nesse caminho só porque alguém por aí escreveu um livro. Comece com a palavra de Deus, não é mesmo? Tem uma citação que me surpreende do livro Cristo em seu Santuário, página 24, parágrafo 2. Ellen White diz. Ela diz, o Salvador previu que nos últimos dias, que dias? Últimos dias, falsos profetas surgiriam e desviariam discípulos. E também que aqueles que, neste tempo de perigo, permanecessem firmes à verdade especificada no livro de Apocalipse, ela diz, seriam confrontados com erros doutrinários tão ilusórios, significa errôneos, que, se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados. O que está sendo dito aqui pela Bíblia e sendo comunicado através de Ellen White em harmonia com a Bíblia, ela diz, vocês não têm ideia, vocês não têm noção de quão enganoso o diabo pode ser. Satanás tem mirado naqueles que têm recebido uma luz especial sobre o Apocalipse, porque ele sabe que, assim como foi na época dos judeus, ele sabe que qualquer mal-entendido da verdade
leva ao disfarce das reais intenções dele. Quão triste é quando você lê no livro de Mateus que quando os sábios vieram a Jerusalém, a estrela guiou eles até Jerusalém e eles chegaram e perguntaram: onde nasceu o rei dos judeus? E os líderes religiosos disseram: deixa a gente ver aqui. De acordo com o profeta Miqueias, ele deveria nascer em Belém, Efrata. Mas eles não foram para lá. Deus escolheu 3 homens da região de onde Salomão e Balaão eram. E por que eles eram sábios? Porque estudavam as profecias. Se você não estudar as profecias e considerar que você pode ler simplesmente um livrinho ou um estudo sobre as 28 doutrinas quando Jesus estiver voltando, meu irmão, quando não mais houverem Bíblias, a palavra de Deus tem que estar em seus corações. E é por isso que Jesus nos alertou. Ele disse em João verso 12:35, disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas a boa notícia é que, quando nós nos recusamos a abandonar a verdade, se tornará mais claro. Ouçam as palavras do apóstolo Pedro em 2 Pedro 1:19. Existem pessoas que não sabem para onde vão porque elas não estão filmadas na palavra da profecia. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz: temos assim o que, amigos? Tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. Por quê? Como a uma candeia que brilha, onde? Em um lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está dizendo, aguentem firme até que o sol nasça. E o que está no escuro será visto de maneira clara. Aguente firme até o sol nascer. Não desista porque vai escurecer, porque a escuridão cobrirá a terra e a obscuridade cobrirá as pessoas. Deus não deixará o seu povo na escuridão. Satanás quer que nós acreditemos que, de alguma forma, ao chegarmos perto do fim, que a palavra de Deus perderá sua relevância, se tornará mais apagada do que foi no passado. Mas Deus disse que a sua palavra não se tornaria mais apagada. Ela teria um aumento em sua luminosidade e no seu entendimento. Olhe o que o homem mais sábio disse em Provérbios 4, verso 18. O sábio Salomão disse: mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Eu amo o que diz agora, que vai brilhando juntos, mais e mais, até o quê? Ser dia perfeito. Sabe, se você se posicionar num trilho de trem longo e reto, de noite, você pode ver algo parecido como uma luzinha. E você pode pensar, bem, isso é apenas um vagalume. E se você ficar nesse trilho por tempo suficiente, você pode descobrir que é uma locomotiva com 300 vagões. Mas você ficou lá suficientemente tempo para a luz ficar mais forte e mais forte. Não somente a luz vai ficar mais forte, mas vai balançar o chão onde você está, como uma locomotiva vindo a toda velocidade. Não desconsidere o que agora pode parecer para você como apenas uma luzinha, um vagalume. Aguente firme, continue estudando. E o que parece ser apenas uma luzinha de entendimento, vai se tornar mais claro e claro, vai brilhar mais e mais, até que seja como o dia perfeito. É assim que Deus funciona. Ele não dá toda a luz num momento só. É só você continuar e se torna mais claro. É por isso que nos é dito em João 12:36, enquanto tendes a luz, o que devemos fazer, amigos? Crede na luz, para que sejais filhos da luz. Agora, eu sei que vocês têm um avião para pegar, mas isso foi só a base. É importante mencionar agora, ao irmos para Apocalipse, que Apocalipse 13:13 é a narrativa escatológica que precede do último verso de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse pode ser desmembrado num aspecto histórico, e louvado seja Deus por isso. Nós podemos olhar para trás e pensar, sim, podemos confiar na palavra de Deus. Mas daí ele muda de um aspecto histórico para um aspecto escatológico.
onde o Senhor diz, eu mostrei a vocês como o diabo tem trabalhado, eu mostrei a vocês como a mensagem tem progredido, e agora eu vou revelar a vocês o que ele vai fazer no tempo do fim. E aqui está a razão pela qual o diabo vai fazer isso. Apocalipse 12, verso 17, é o ponto crucial entre a parte histórica e escatológica, ou seja, os movimentos dos últimos dias, dos poderes das trevas e dos poderes da luz. Então a questão é, qual é a atitude de Satanás e o que está ele tentando fazer? Deixe-me sugerir. Satanás irá revelar sua ira contra a Igreja de Deus e ele irá aplicar medidas para então tentar eliminá-la. E eis aqui a evidência. Apocalipse 12, verso 17. O ponto crucial, o ponto focal entre a história e a escatologia. A Bíblia diz, e o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, irou-se contra a igreja. E foi fazer o quê? Guerra. Ao quê? Ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A atitude dele é como que, eu odeio ela. Eu vou fazer guerra contra ela. E contra o que ele faz guerra? Contra a igreja remanescente e a mensagem remanescente. Então, olha só. Enquanto ele está fazendo guerra contra a igreja remanescente, que Deus estabeleceu, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ainda tem outras ovelhas não desse aprisco. O Senhor também estabeleceu um movimento remanescente. Ele estabeleceu uma mensagem remanescente. Mas o diabo diz, quando eu acabar com você, você vai fazer parte desse remanescente? Mas a verdade sobre a besta não está escondida. Ela está disfarçada como peças de um quebra-cabeça. Então nós temos que colocar todas as peças juntas, Randy. Todas as peças juntas. Para que quando nós virarmos o quebra-cabeça, nós possamos encontrar o semblante de Jesus. E vocês conhecem a história. Talvez eu deva resistir contar a vocês. Ok, eu vou contar. Um garotinho irritava seu pai e ele não conseguia trabalhar. Quantos aqui lembram dessa história? Então o pai pegou uma folha de papel, rasgou e disse, coloque os pedaços como eram antes. E 2 minutos depois o menininho volta. Você juntou os pedaços tão rápido? Sim. Como você fez isso? E ele disse, do outro lado tinha uma figura de Jesus, eu apenas juntei os pedaços do rosto dele. Viram só, irmãos? Se nós olhamos para Jesus, nós conseguimos juntar as peças, amém? Se você estiver procurando por novos entendimentos, nova teologia e novos ensinamentos, essa não é a questão, você tem que olhar para Jesus. Jesus é o revelador, Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que entende todo o mistério, Ele que tem todo o conhecimento, Ele é o alfa, é o ômega. Mas Apocalipse 13 é o meio da imagem. Porque a primeira besta que se conecta ao número, nome, imagem e marca é reapresentada. E à medida que nós lemos Apocalipse 13, versos 1 e 2, nós veremos que essa não é a primeira vez que a besta é apresentada à cena. João simplesmente reapresenta ela. Vamos olhar juntos para isso. Apocalipse 13, versos 1 e 2. Certo? E eu pus-me sobre a areia do mar. Então uma besta sai de onde? Do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eu falei disso sábado passado. E sobre os seus chifres, quantas coroas? 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Um nome de blasfêmia. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o que mais? Grande poderio. Então nós vemos essa besta com 7 cabeças, 10 chifres. E a propósito, quando a Bíblia fala de 7 cabeças, 10 chifres, João não foi o primeiro a apresentar isso. Daniel já havia falado disso. Então, ao você olhar esse gráfico, olhe com atenção. Você vê 605 AC na ponta esquerda e o ano 96 DC na ponta direita. Em 605 AC, o começo do domínio do Império Babilônico, Daniel existiu no Império Babilônico. É só ler Daniel capítulo 7, no ano de Belsazar. A Daniel é dada uma visão durante o reino da Babilônia.
Então Daniel está olhando, olhem para a seta, Daniel está olhando na direção de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Daniel olha nessa direção. Mas ao chegarmos no ano de 96 depois de Cristo, João está olhando para trás. Mas a sequência cronológica desses animais não mudou. E João está na época de Roma, escrevendo sobre o que já aconteceu. Daniel estava na Babilônia, escrevendo sobre o que iria acontecer. Então agora Daniel dá uma imagem do leão, do urso, do leopardo e da besta de 10 chifres. Mas João está vivendo nessa nação dos 10 chifres. Então ele volta dos 10 chifres para o leopardo, o urso e o leão. Então quando você vê a imagem que ele revela em Apocalipse capítulo 13, ele fala dessas coisas. O leopardo, o urso, o leão. Ele está olhando para trás. E a nação que estava saindo de cena para o estabelecimento do Império Romano era o Império Grego. Então ele estava olhando para trás. E por que isso é importante? Por que isso é de uma importância crucial? Ao rejeitar este esquema, ao rejeitar esta cronologia da história, as pessoas estão procurando por algo que a Bíblia já confirmou, algo que já está claro. A Babilônia foi um grande império mundial? Sim. Ela caiu? Sim. Houve um Nabucodonosor? Sim. Você nem precisa ler a Bíblia somente. Estas são páginas da história, são confirmadas por históricos, pessoas que não participam de nenhuma denominação religiosa. E João está apenas relembrando. Mas depois que João apresenta Roma, ele nos leva numa jornada profética, revelando o impacto de Satanás até o fim da história. E ele diz a nós que Satanás trabalha através dos poderes. Digam comigo, Satanás trabalha através dos poderes. Ele irá se mostrar. Mas até que ele apareça em cena e tente passar por Cristo, e o mundo acredite que Jesus realmente voltou e está andando sobre essa terra, até que isso aconteça, ele vai trabalhar através dos poderes dessa terra. Veremos nós a Jesus novamente, que era, que é e há de vir. E o diabo vai tentar se passar por Cristo? Sim, por isso que Jesus disse, se disserem que ele está no deserto, não acredite. Se disserem que está numa casa, não vá. O diabo vai fazer isso. Mas nenhum desses poderes está firmado em sua própria autoridade. E a Roma papal que está no poder, a Roma papal que está no poder, sobre a qual João começou a escrever o livro de Apocalipse, se tornou mais tarde o poder romano papal. Não se esqueçam que ele disse que o dragão deu a ela o seu poder, o seu trono e grande poderio. Agora vejamos uma coisa. Quando Roma chegou ao poder, ela tinha 10 chifres. E 3 desses chifres foram arrancados por um pequeno chifre que foi o surgimento do papado, certo? Se você conhece a história, isso está muito claro. Se você não conhece, eu já fiz apresentações sobre isso no passado, você pode ir procurar. Quando o Roma papal se tornou o poder em destaque durante a Idade Média, ela começou a cruelmente eliminar nações que se opunham a ela. E o pequeno chifre surgiu. E isso foi a transição de Roma pagã para a Roma papal. De um poder meramente político para um poder religioso e político. Então, quando você olha para esse chifrinho de Daniel 7 e essa besta da água em Apocalipse 13, você vê essas identidades em destaque que conectam elas. Ambos falavam contra o Altíssimo. Ambos blasfemavam contra Deus. E ambos exerceram sua autoridade por um período parecido de tempo. 1260 anos em Daniel e 42 meses em Apocalipse capítulo 13. E ambos com 10 chifres. Então é como se João estivesse dizendo, foquem os seus olhos nisso, não percam. Eu estou falando de Roma pagã para Roma papal, que será o poder terrestre através do qual Satanás irá trabalhar até que ele apareça pessoalmente. E Paulo, o apóstolo, nos dá um vislumbre de como isso irá acontecer. Paulo, o apóstolo, esse poder já estava começando a existir em seus dias. Paulo, o apóstolo, viveu sob o governo de Roma. E por isso que quando ele foi acusado de causar problema, ele foi preso e apareceu diante de César.
E em Atos 27, ele fez uma jornada até Roma. Olhem o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 8 e 9. Ele disse: "E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo quê? Pelo esplendor da sua vinda." Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E esse verso não está se referindo ao próprio Satanás. Ele está dizendo que o poder que virá é um produto do trabalho de Satanás. E onde que vivia Paulo? Sob a tutela do Império Romano. Ele sabia do que estava falando. Ele entendia isso muito claramente. Então, tanto o apóstolo Paulo como João, o revelador, conectam o surgimento desse poder como sendo de acordo com a obra de Satanás. Vocês estão prontos para essa transição? Apocalipse 13, verso 11. Porque eu resumi brevemente como eles tinham essas semelhanças, Velho Testamento e Novo Testamento, mas existe um outro poder que tem que entrar em cena antes desse quebra-cabeça ser completo. Apocalipse 13, verso 11. Aqui vai. Vi ainda outra besta emergir do quê? Da terra. E o que ele tinha? Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tinha 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como o dragão. E imediatamente aqui, nós vemos diferenças e nós vemos semelhanças. Quais que foram as palavras que eu disse, vocês da esquerda? Diferenças e semelhanças. Nós vemos diferenças e semelhanças. Quando essas bestas surgem, a segunda besta de Apocalipse 13, porque só existem 2 bestas em Apocalipse 13, quando essa besta surge, tem diferenças e semelhanças. E qual que é a diferença? A primeira besta de Apocalipse 13 sai do mar, a segunda sai da terra. A semelhança é que ambas elas são associadas com o dragão. O dragão deu à primeira besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E essa outra aqui, que tinha a aparência de um cordeiro, eventualmente passa a ser o porta-voz do dragão. Ela fala como um dragão. Agora chegou a hora de coçar a sua cabeça, porque você está vivendo na nação que é identificada por essa besta. E se você já tem uma certa idade, as coisas que nós temos ouvido nos últimos... Deixa quieto, João. O dragão tem falado. Isso é tudo que eu vou dizer. É bem assim mesmo, alguém aí disse gritando. Tá certo. Vocês têm que parar de ouvir os gritos do dragão e ouvir aos sussurros da voz do Espírito Santo de Deus. Ele não está no relâmpago, no trovão, mas numa voz serene quando você lê sua Bíblia. Mas agora eu quero que você entenda o seguinte. O mar e a terra. Repitam comigo. O mar e a terra. Isso vai abrir os olhos de vocês para ver algo que vocês provavelmente tentam associar e colocar juntos, certo? Esse sermão é para quem gosta de pensar. Apocalipse 12, 12 já previu que essa coalizão iria acontecer. A besta do mar e a besta da terra. Apocalipse 12, 12 preveu que isso iria acontecer. Olhe para essa passagem que de agora em diante você vai entender o que significa. Ouçam o que Jesus disse, através de João, o revelador. Por isso, e aqui falando da intensidade do trabalho de Satanás nos últimos dias, ele disse, por isso, alegrai-vos, ó céus, e vocês que nele habitais. Olhem só. Ai dos que habitam na o quê? Terra. E no o quê? No mar. Porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Posso fazer uma pausa e dizer algo? Porque vocês acabaram de ler e não perceberam. Talvez alguém percebeu. Quem percebeu, levante a mão. A Shelley entendeu. A besta da terra. Ai dos habitantes dos Estados Unidos da América. Ai daqueles que seguem a Roma. Pois o diabo, através dessas 2 agências, desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a gente tentando aqui decifrar, tem gente vivendo no mar? Como que isso é possível?
Quem que vive no mar? Não, não, mas a Bíblia diz: os que habitam no mar. O Aquaman é verdadeiro? Não. Isso significa que a besta saiu do mar. Roma. Os Estados Unidos da América veio a partir da terra. E ai desses que estiverem em qualquer uma dessas duas categorias. Porque quem está atrás disso é o dragão, Satanás. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele irá usar estes dois poderes para orquestrar os movimentos finais com uma precisão e exatidão satânica. E Apocalipse 12, versos 14 a 16, nos dá mais alimento para entender quem é essa besta da terra. Nós não temos que adivinhar. Olhem Apocalipse 12, versos 14 e 16. Obrigado, Senhor, por sua palavra. A Bíblia diz: e foram dadas à mulher. A mulher representa a igreja em Apocalipse capítulo 12. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que ela voasse para onde? Para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. 1260 anos de perseguição, a Idade Média. Deus soube como esconder a sua igreja da presença da serpente. Olhem só no verso 15. E a serpente lançou da sua boca a água, como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela... Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Para que o quê? Fazer com que ela... Que palavra que eu disse? Fazer com que. Sublinhe, circule, marque aí. Para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E você vai ver essa expressão de novo. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Quando os Estados Unidos da América foram estabelecidos durante essa transição da queda do Império Romano, 1798, 22 anos antes de 1798, 22 anos antes, em 1776, essa nação declarou a sua independência. Então, enquanto os Estados Unidos surgia a partir da terra, a besta do mar caía com a ferida mortal. E por que isso é tão significativo? Leia a história. Os puritanos, os peregrinos, vieram para os Estados Unidos procurando um lugar onde eles pudessem ter liberdade religiosa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles vieram para os Estados Unidos porque sentiram que a consciência deveria ser o único guia, onde eles poderiam seguir a palavra de Deus sem nenhuma represália. Nós ainda temos uma sociedade assim? Não. Você que diga qualquer coisa que alguém discorde politicamente ou religiosamente, e você vai achar que você não mais tem aquela coisa chamada de liberdade de consciência. Você que mencione qualquer coisa contra qualquer líder político ou religioso, que você verá que imediatamente a ira de Satanás estará sobre você. Mas houve um tempo em que os Estados Unidos da América se posicionavam tão firmemente. Era uma nação republicana, popular, de baixo até em cima, pelo povo e para o povo. Roma era uma estrutura de cima para baixo. Nós decidimos, vocês têm que obedecer. Era como um poder monárquico. E o que Apocalipse nos diz é que, embora a besta do mar tenha uma longa história, ela tem que dar lugar para a besta que vem da terra. E o interessante é que, enquanto o poder romano descia, outra besta estava se levantando. E a segunda besta de Apocalipse 13, que é historicamente e inequivocamente, e em todas as comparações, o único poder existente na época, era um poder que surgia ainda na sua infância, os Estados Unidos. Ainda um cordeirinho, não uma ovelha. Um pequeno cordeiro, com 2 chifres. Uma forma de governo republicana e uma forma de religião protestante. E Roma não podia nem pensar em vir aos Estados Unidos da América. Quando eu estava em Washington, ouvi o Papa falar diretamente dos degraus da Casa Branca. E eu pensei, João estaria se revirando em sua sepultura se soubesse o que estava acontecendo nos Estados Unidos da América. Ou ele gritaria e diria, eu sabia! Deus mostrou isso para mim!
E eu tenho que contar isso para alguém. E já que o João do Apocalipse não pode contar, então o John Lomakang tem que contar. E o Doug Batchelor e Mark Finley. E o John Bradshaw. E todos esses caras que não têm medo de dizer a verdade como ela realmente é. Porque desse pêndulo está pendendo a sua vida e a minha vida, e o seu destino e o meu destino. Eu quero que vocês entendam algo. Os Estados Unidos fala como um dragão. Vocês talvez se lembrem, é uma passagem muito curta, eu acho que eu não escrevi aqui, mas em Mateus 26:73, quando Pedro diz a Jesus, e eu falei disso sábado passado, ele diz, eu não te negarei, mas quando Pedro foi encurralado por uma pessoa que o reconheceu, quando Pedro falou, e essa pessoa disse em Mateus 26:73, porque o teu modo de falar te denuncia. Entendam isso. Porque o teu modo de falar te denuncia. Quando uma nação se diz ser religiosa, ouça como ela fala. O que hoje é chamado de cristianismo é qualquer coisa menos cristianismo nos Estados Unidos. Senhor, por favor, estabeleça um muro para que eu não vá nesse caminho. Porque nós já passamos por tanto lixo político nesta nação. E apoiado por pessoas que alegam ser conectadas a Cristo. E não tem como aquilo que nós vimos acontecer nesse país ser conectado com Jesus. E agora a religião se tornou o teste de prova para pessoas que não guardam os mandamentos, mas alegam conhecer a Jesus. O teu falar te denuncia. Você está pronto para outra epifania? Por que é importante prestar atenção ao invés de só assistir? Isaías 8, verso 20. Vocês já ouviram esse texto. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, então é porque... O que mesmo, John? É porque não há luz neles. Irmãos, eu quero que vocês captem isso, porque nós estamos vivendo num tempo do engano dos enganos. E eu já estou terminando. O diabo não é idiota. Ele não é aquela figurinha que aparece no rótulo do molho de pimenta. Ele não é um personagem monstruoso que aparece só no Dia das Bruxas. Ele é um anjo intelectual que fica procurando maneiras de nos levar. E eu assistindo isso se desenrolar diante dos meus olhos. Nós vivemos atualmente num ambiente peculiar, numa sociedade peculiar, onde a música cristã tem um papel fundamental. Irmãos, não se deixem ser levados pela música. Descubra o que eles estão querendo transmitir. Porque a música foi o instrumento que o rei Nabucodonosor usou quando ele erigiu a sua imagem e disse para os hebreus que eles deveriam se prostrar diante dela. Irmãos, eu vou dizer como um músico, da maneira mais humilde possível, como uma pessoa que ama cantar. Não permita que a música se torne o seu ingresso para a imagem da besta. Não permita que a música te faça se prostrar diante de um certo altar porque ela te faz sentir bem. O diabo é mais esperto do que nós achamos que ele é. Existem ótimas músicas cristãs e louvado seja Deus por isso, por essas músicas que nós ouvimos e nos fazem ver Deus mais claramente. Mas nunca jamais pense que a música é o selo pelo qual a batalha será articulada. Mas sim, na verdade da palavra de Deus, ele será relacionado à adoração. Ouça um amém? Então, quando alguém diz que Deus está falando com ele e dando visões e comunicando com ele, Isaías 8:20 será a prova real bíblica. Então, o que Deus te disse? E eu já tive a oportunidade de testar isso juntamente com outros pastores. E eu já observei pastores amigáveis virarem demônios, com ira e hostilidade. Eu disse a vocês que eu estava num programa chamado de Costa a Costa. Isso muito antes dos meus dias de 3ABN.
E eu fui chamado para representar as crenças desse canal de televisão, e eu fui lá defender a verdade da palavra de Deus. O pessoal da câmera disse, aquele pastor começou a te atacar, mas ainda bem que você não atacou ele de volta. Não foi somente o que você estava dizendo, mas a sua atitude nos fez querer te ouvir. Quando ele começou a desprezar e perguntar com que dedo Deus escreveu os 10 mandamentos, com que dedo que ele escreveu? Com o mindinho, o apontador, o dedão? Com que dedo foi que ele escreveu? Ele começou a menosprezar os mandamentos de Deus. E aquele pastor, que ainda está vivo hoje em dia, eu me pergunto quantas pessoas ele já levou a ignorar os mandamentos de Deus e dizer toda semana que Deus fala através dele. Mas o assunto fica mais profundo ainda. Apocalipse 13, verso 12. Vamos prosseguir? Satanás encontra um convite aberto como um cordeiro e faz com que as pessoas abandonem sua posição. Ele sabia como a mulher recebeu ajuda. Isso é muito importante. Ele sabia como os Estados Unidos ajudou a mulher no seu início. Mas ele diz, eu não estou satisfeito com isso. Vocês sabiam que essa nação é o último reduto de resistência contra os planos da Roma Papal? E esse reduto de resistência está prestes a se desmoronar. Mas não se engane, Roma não está firmada somente em sua autoridade, mas o diabo está mexendo os pauzinhos. O que acontece com essa nação? Falando dos Estados Unidos. E a Bíblia diz, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Apocalipse 13, 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz. Olhem a palavra. Faz. E anteriormente ele tentou com que a mulher fosse levada pela água do rio. E agora ele quer fazer com que a terra e os seus habitantes adorem. Fazer o quê? Adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Agora, o apóstolo João revela que a segunda besta juntará o mundo para que ele adore a primeira besta. Isso simplesmente mostra que os Estados Unidos será o agente ativo direcionando as pessoas em direção a Roma Papal. É por isso que não me surpreende que o papado recebeu a responsabilidade de escrever as regras morais para redes sociais. E vocês sabiam o seguinte, que eu descobri isso através de um de nossos programas da 3ABN. Eu descobri isso ao sentar e conversar com um dos nossos convidados na 3ABN, que lida com a questão da fome ao redor do mundo. Vocês sabem a quem que nós temos que nos dirigir para descobrir que comida está disponível para as pessoas em países que sofrem fome? Isso é controlado pelo Vaticano, eles decidem quem recebe a comida. Está sob o controle deles. É a responsabilidade deles. Mas isso vai mais a fundo ainda. Durante o tempo em que todos esses eventos finais estão acontecendo ao redor de nós, fiquem atentos, durante esses eventos finais ao nosso redor, agências satânicas serão ativadas. Porque Satanás diz, nesta última batalha, eu não preciso só de pessoas lá no campo de batalha, eu preciso de demônios direto das portas do inferno para trabalhar juntamente comigo. Eu não vou depender somente de um líder político ou um líder religioso. Eu preciso que os economistas estejam do meu lado, os políticos estejam do meu lado. Eu quero influenciar os aspectos sociais da sociedade, os aspectos financeiros da sociedade, mas para isso eu preciso de demônios que trabalhem comigo. Porque se existem pessoas ocupadas em proclamar as 3 mensagens angélicas, eu preciso de 3 espíritos imundos para contrafazer isso. Apocalipse 16, versos 13 e 14. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Roma, o espiritismo, o dragão, Roma Papal, a besta, e o protestantismo apostatado, o falso profeta. Por quê? Porque profetas que abandonaram a verdade da palavra de Deus se tornam falsos profetas aos olhos de Deus. Mas o que está acontecendo? Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios. A nova versão King James diz demônios.
operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E no último sábado eu preguei no meu sermão que estas 7 cabeças, 10 chifres, esses 10 reis que ainda não receberam o reino, eles entregarão seu poder e autoridade à besta por um tempo curto, 1 hora. Ouçam o que Ellen White disse sobre Apocalipse capítulo 13, versos 11, verso 13 a 17. Ouçam o seguinte do livro Mensagens Escolhidas. Mensagens Escolhidas, página 393, parágrafo 1. No Apocalipse, lemos o seguinte a respeito de Satanás. E ela continua e cita Apocalipse 13, de verso 13 a 17. Olhem só, ela falando das ações de Satanás durante esse tempo. Ele opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. E ela continua. Para que não só a imagem da besta, como ainda fizeste morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Fazer o que com quem não adorasse a imagem da besta? Matar. E ele, de novo a palavrinha, fez com que todos, tantos o quê? Pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para que recebessem uma marca onde? Sobre as suas mãos direitas ou em suas testas. E que nenhum homem possa comprar ou vender, ou seja, embargo econômico, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Enquanto vocês internalizam isso, deixa eu desfazer outra falsidade. De acordo com o ensino sobre a marca da besta, as pessoas só falam de marca da besta, mas a Bíblia não fala somente da marca da besta, ela fala sobre a marca, o nome e o número. Porque, notem aqui, olhem mais uma vez, você não precisa receber a marca, você pode ter o nome ou o número, e a mesma coisa vai acontecer. Olha só, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, 1, ou o nome da besta, 2, ou o número do seu nome, 3. Existe essa ideologia que diz que você tem que receber a marca? Não. Ou você é leal, você vai lá e recebe a marca da besta pela lealdade a ela, ou você demonstra lealdade para com o nome dela, ou você demonstra lealdade para com o número dela. Eu vou lidar com esse tópico depois, mas o que eu quero deixar muito claro é que não é a marca que vai fazer a diferença. A questão é, o ponto focal é, a questão é a adoração. Alguém diga amém para isso. A questão é a adoração. A questão não é marca, nome ou número. Esses só são os fatores resultantes de quando você decide prestar homenagem à besta e sua imagem. Porque, lembrem-se, vocês já sabem quem é a besta. A marca, o número, o nome. Mas e a imagem? A questão é a adoração. Posso deixar bem claro? A rejeição de adorar a besta será seguida de embargos econômicos, até mesmo a uma ameaça à sua vida para que você seja morto. Como exatamente isso vai acontecer? A Bíblia não especificamente revelou. Ela apenas revela que isso vai acontecer. E isso é o que eu quero deixar muito claro a vocês. Não caiam nessas do logotipo da Procter & Gamble, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, código de barra, QR Code, essas coisas de teoria da conspiração, porque elas não têm que ver com adoração, e a questão é a adoração. A questão é a adoração. Não existia QR Code nos dias de Daniel, a questão é a adoração. Não existia QR Code na mão, na testa. Daniel decidiu firmemente. Adore o Senhor de todo o teu coração, a tua alma e a tua mente. Os 3 hebreus disseram, nós não temos nem que considerar o que falaremos com você, rei Nabucodonosor, nós já decidimos. Se ele nos livrar, tudo bem, mas se não, nossas mentes já estão decididas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, depois, aqueles 10 reis entregam suas mentes para a besta. Todos esses têm um só pensamento. Uma mente só. Então a marca não é você receber uma tatuagem com tinta invisível na testa, ou fazer parte de uma linha de produção e clique, 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 clique.
Distração. Será que alguns homens não tentem fazer algo como isso para te distrair? Sim, talvez eles tentem. Mas a questão sempre foi em torno da adoração. Agora, ao finalizar, deixa eu provar para vocês esse ponto. As duas bestas de Apocalipse 13 se unirão num poder mundial. E olhem só o seguinte, irmãos. Nós focamos muito no quarto mandamento, mas as duas bestas de Apocalipse 13 irão além disso. Eles sabem que os últimos 6 mandamentos têm que ver com a relação entre seres humanos, mas também sabem que os primeiros 4 mandamentos têm que ver com a relação do homem com Deus. Eles irão violar cada um destes mandamentos. E esse é o texto antes de mostrar esse ponto. 2 Tessalonicenses 2, falando sobre Satanás e como ele trabalha. E o que ele deseja fazer? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou o que? Ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não faz muito tempo que eu fiz um sermão chamado A Aparição, assistam. Os judeus acreditam e estão ensinando que em breve Cristo irá aparecer em Jerusalém. A semente de Deus nunca se focou em estar no Vaticano, Jerusalém. Os evangélicos creem que quando os judeus se converterem, Jesus virá até Jerusalém. Todos eles estão olhando para Jerusalém. No livro Primeiros Escritos, Ellen White diz que alguns acreditam que eles têm o dever de ir até Jerusalém e converter os judeus antes de Jesus voltar. Eles estão focando em Jerusalém. Quando Satanás vier, ele poderá vir a Nova York, mas ele virá onde as pessoas estão esperando o Messias aparecer, no templo, mostrando que ele é Deus. E o que vai acontecer? Todos esses sistemas que se uniram ao poder da primeira e segunda besta de Apocalipse 13 vão fazer o seguinte. Aqui vai. 1. Esse sistema da besta, eles irão blasfemar a Deus. Por quê? Porque em Êxodo 20, verso 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse vai ser o primeiro mandamento que eles vão quebrar. E o segundo, eles vão fazer uma imagem, porque, Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Isso vai mais a fundo do que somente o sábado. O terceiro, isso não está numa ordem específica. Eles vão exigir adoração. Por quê? Não terás outros deuses diante de mim. E por fim, a marca é um ataque ao sábado. Por quê? Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o quê? Santificar. E o sábado é um sinal entre Deus e o povo dele? Assim como o sábado é um símbolo de lealdade entre Deus e o povo dele, a marca da besta é um sinal de lealdade daqueles que se posicionam com Satanás e as forças da escuridão contra a mensagem e o reino de Deus. Assim como o sábado não é um símbolo literal na mão ou na testa, mas Jesus disse sobre os seus mandamentos: coloque-os por frontais entre os olhos. Vocês se lembram disso? Por frontal entre os olhos. Os coloque como sinal na tua mão. Ensine aos teus filhos ao deitar-te e ao levantar-te. E os judeus foram por aí marcando as pessoas na mão e na testa? Não. Mas quem podia ver o sinal? Jesus. Olhem só. Êxodo 31, verso 13. O sábado é um sinal distinto de fidelidade ao Deus verdadeiro. Êxodo 31, verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados. Pois é o que, irmãos? Sinal entre mim e vós. Ao passo que Satanás tenha trabalhado com Roma pagã, trabalha com os Estados Unidos, trabalha com o judaísmo, rejeitando a autoridade de Cristo e seu papel como Messias, ou o Islã, que rejeita ele como Messias, budismo, Shakti, Yoga, ou qualquer religião oriental ou ocultista dessa terra, a Babilônia será uma coalizão de todos esses poderes, sob a liderança de Roma, e a força e o poder político dos Estados Unidos da América.
E Apocalipse 13 deixa claro que essa besta que parecia-se como um cordeiro será a camuflagem de um sistema que se tornará a imagem de Roma. Você só tem que ouvir a pessoas como aquele pastor batista, Rick Warren, que falam que nós temos mais em comum com Roma do que diferenças com Roma. Você só tem que lembrar do Tony Palmer e aqueles embaixadores que vieram falar com toda aquela liderança evangélica e o Kenneth Copeland. E ele disse, o protesto acabou, porque ainda existe a igreja protestante. Nós somos todos católicos. Eu vou finalizar agora. Deus recompensa aos seus servos fiéis com o sinal de lealdade. E qual é ele? Apocalipse 14, verso 7. Apocalipse 14, 7. A mensagem do primeiro... Nós temos que começar com o seguinte. A questão é a adoração. A mensagem do primeiro anjo mostra que a questão é a adoração. Apocalipse 14, 7. Falemos isso juntos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E o que mais? E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E o que disse Satanás em Isaías 14, 14? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele estabeleceu todo um sistema para tomar algo que pertence somente a Deus. Deus recompensará os seus servos fiéis com um sinal de lealdade. Apocalipse 7, verso 3. E antes do mundo acabar, ele dirá, ele falou isso através do apóstolo João, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que o quê? Até que tenhamos selado os servos de nosso Deus, aonde? Em suas testas. Em. Qual a palavra? Em suas testas. Porque eles serviram a Deus com suas mentes, seus corações e suas vidas. E como que eu posso saber disso? Como que eu posso saber? A Bíblia diz isso. Efésios 1, verso 13. O apóstolo Paulo torna isso bem claro. Em quem também vós confiastes, ou seja, em Jesus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso, crestes. O que a Bíblia diz? Fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo está à procura de homens e mulheres cujos corações possam ser selados em obediência e lealdade à verdade da palavra de Deus. Mas a terceira mensagem angélica enfatiza o que a besta exige. O primeiro anjo diz para adorar a Deus. Olhem o que o terceiro anjo disse. Apocalipse 14, 9. Só mais 3 versos curtos e nós já vamos acabar. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém o quê? Adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte, ou onde? Sobre a mão, o selo de Deus na fronte, a marca da besta na fronte. Então deixe-me responder a minha pergunta. Se o selo de Deus é literal, e Deus for colocar um selo na sua testa, literalmente, então a marca da besta também será literal e ela colocará um selo na sua testa. Mas a Bíblia não ensina isso. O ser humano vai procurar criar uma distração, mas a questão é sobre adoração. Eu vou te contar. Ainda é um problemão. Eu ainda recebo ligações e e-mails de pessoas. Por favor, não me entenda mal. Mas existe um certo elemento na nossa igreja, e isso acontece em todos os círculos do cristianismo, que, de alguma forma, por causa do Covid, eles procuram nos vacinar com a marca da besta. Mas a questão não é uma vacinação, e sim a adoração. Vamos lá, alguém? Não me entendam mal, esse não é um posicionamento político. Isso é uma distração do diabo dizendo... Não importa como você adora, só não tome a vacina. Vocês ouviram o que eu disse? Adorem da maneira que vocês quiserem, porque não é a questão é a vacina. Ou, a questão é a máscara. Ele está querendo mascarar a questão real, porque a questão é a adoração. Últimos 2 versos. Satanás não recompensa os seus seguidores. Eu tenho que deixar isso bem claro.
Satanás não recompensa. Jesus recompensa seus seguidores com o selo de aprovação. Mas Satanás não recompensa seus seguidores. Mas ele causa com que eles sejam marcados por Deus. Apocalipse 13:16. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Assim como Deus marcou a Caim pela desobediência dele na adoração, a fidelidade dessas pessoas ao sistema da besta vai causar com que eles sejam marcados como fiéis a um sistema que se opõe a Deus. E é por isso, Shelley, que Paulo escreveu o seguinte em Efésios 4, verso 30. Sabe, quando você escolhe não adorar, algo acontece. Uma coisa acontece. E ele disse: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis, digam comigo, selados para o dia da redenção. No sábado passado eu perguntei a vocês o seguinte: seria possível que a marca da besta na testa e na mão fossem literais, como o selo de Deus na testa? E a resposta é o seguinte: se o selo de Deus na testa for literal, então a marca da besta na mão ou na testa também é literal. Mas, irmãos, não sejam distraídos, a questão é a adoração. Sabe, nós temos que escolher a quem adorar. Escolhei hoje a quem sirvais. E eu vou pedir que vocês levantem por um motivo específico. E eu quero que você pense bem antes de se levantar. Você gostaria de fazer parte dos eleitos? Você não pode fazer parte dos eleitos e ser ignorante das Escrituras. E perder oportunidades de fortalecer a sua mente. Porque aquilo que está aqui será o fator decisivo de que lado você estará. O selo de Deus na testa. As mentes deles estão tão transformadas. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que quando o mundo veja, vocês possam provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você deseja fazer parte desse grupo, se levante. Gracioso Pai, amado Deus, Tu nos dissesses que vai piorar antes de melhorar. Mas aqui estou eu hoje, Pai, não que eu já tenha atingido ou seja perfeito, mas eu quero continuar em direção à linha de chegada, em direção ao prêmio do alto chamado de Deus em Cristo Jesus. Senhor, eu vejo uma marca diante de mim, e é nessa direção que eu miro para ser Teu filho, para ser selado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajude que não sejamos encantados pela marca da besta, mas pela marca do prêmio do alto chamado de Deus que está em Jesus Cristo. Neste momento de contemplação solene, nós oramos para que nós estejamos nos perguntando de que lado nós estamos. Que tipo de paixão por Cristo eu tenho? Que tipo de devoção eu estou tendo para preparar minha mente para essa batalha final? Estou tão cansado assim? O mundo tomou a minha melhor parte, de modo que Cristo nem tenha o resto de mim? Nós sabemos que o inimigo está vindo, e sabemos que Tu vencerás, Jesus. Mas Tu dissestes, vista a completa armadura de Deus, e essa armadura inclui a espada do Espírito. Então, sejamos nós estudantes da palavra. Que a graça transformadora de Cristo possa se refletir em nossas vidas. Que o selo de Deus possa nos selar no caráter da sua justiça. Para que quando esse dia chegar, a luz que Tu concedestes possa brilhar tão forte, que os gentios virão ao brilho da nossa ascensão.
e que o teu reino fique cheio de almas para toda a eternidade. Pai, que nós sejamos humildes ao não denominar nenhuma igreja específica como perdida. A questão não é uma igreja, não é odiar qualquer religião. A questão é sobre a verdade da tua palavra, sobre como nós adoramos e a quem nós adoramos, e de que lado nós estamos. E que alguns de nós possamos tomar a decisão de colocar de lado o lixo da política, a parar de falar sobre meros homens mortais, a parar de elevá-los à posição de demagogo e somente exaltarmos a Jesus. Que esta igreja não somente tenha uma mensagem remanescente e seja uma igreja remanescente, mas que esteja repleta dos eleitos, do remanescente da sua descendência. E tudo isso pedimos, Senhor, para que teu nome seja glorificado. E nós oramos em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém.